Capítulo 4, o verso de número 32, e vamos até Atos capítulo 5, o verso de número 12. Peço aos irmãos que fiquem bem atentos ao texto. O texto é um pouco longo, muitas vezes nossa mente tende a, no meio da leitura, o texto um pouco maior, querer se dispersar, mas é importante que nós mantenhamos a concentração neste momento no texto. Atos capítulo 4, verso número 32, diz assim: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre o número de crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rendemos a Ti, Senhor, louvor, graça neste momento. Clamamos pelo poder do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, ministre aos nossos corações, nos dê sabedoria do alto, aquela que excede todo entendimento. A sabedoria, Senhor, não dada por homens, mas aquela que o Senhor reserva para a ministração da Tua palavra, para ir ao encontro dos corações essa manhã. Revela-nos Cristo, onde temos tudo o que precisamos e somos realmente quem devemos ser. Manifeste-se a nós, Senhor, por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Texto difícil, né, irmãos? A igreja então estava crescendo,
Eles tinham um só coração, uma só inclinação na alma deles. Os apóstolos continuavam testemunhando através da pregação do Evangelho e através dos sinais, testemunhando Cristo ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos. Isso era feito com grande poder. Testemunhavam o nome que estava sobre todo nome, o nome que lhes dava legitimidade na pregação e nas curas e nos milagres. O povo então estava crescendo em unanimidade na oração, na doutrina. Era como nós pregamos há 2 domingos atrás, como aquele lindo coral, cheio de instrumentos diferentes, pessoas diferentes, mas quando regidas pelo Espírito Santo, todos juntos entoavam uma linda canção, todos eles juntos, homens e mulheres diferentes, de nações diferentes, ao ser regidos pelo Espírito Santo, ter essa unanimidade, eles entoavam uma só canção, um só clamor, e apresentavam um só Deus diante dos homens. Não havia necessidade entre eles. E isso acontecia porque muitos daqueles que possuíam recursos vendiam suas terras, casas e entregavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, então, aqueles primeiros pastores, né? Quem já viu plantação de igreja, né? O pastor cuida da luz, faz elétrica, limpa o chão, limpa o banheiro, né? Trabalha um pouco com pintura, um pouco com distribuição de alimentos, também com a palavra. Então, mais ou menos era isso, né? A plantação da igreja. Essa parte também da distribuição aos necessitados cabia também aos apóstolos. Nós vamos ver depois em Atos mais para frente que isso então é dividido, né? Começa então os diáconos terem essa função para que os apóstolos pudessem se manter na oração e na palavra. Mas até então os apóstolos faziam essa distribuição conforme a necessidade de cada um. E no meio disso tudo então, desse avanço da igreja, o texto vai dizer que há um homem chamado José, a quais os próprios apóstolos colocaram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, e ele vende então o campo que possuía. O texto não diz se era um, se era o único, se ele tinha mais, mas diz que ele vendeu um campo que possuía e trouxe aos pés dos apóstolos, depositou aos pés dos apóstolos. E é interessante nós olharmos essa conjunção que vai ligar o verso 35 ao verso 36, que ele vai dizer então, dando continuidade àquilo que estava acontecendo. Não havia necessitado, eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então um homem chamado de Barnabé tem uma ação conforme o texto disse. E se nós observarmos agora então a outra conjunção que vai ligar o exemplo de Barnabé ao exemplo de Ananias e Safira, é a conjunção entretanto. Isso é muito importante para nós nessa manhã. Esse entretanto, irmãos, quer dizer mas, quer dizer porém, ou quer dizer contrariamente. Diferente da palavra usada para ligar Ananias ao texto, das ofertas, do vender, do entregar, agora há algo contrário ao exemplo de Barnabé. E é muito interessante que esse contraste vai ser feito. Pedro vai deixar bem claro que um dos motivos é porque Ananias e Safira vendendo trouxe só uma parte. E isso então é um ponto que traz de ser contrário à oferta de Barnabé. Mas não era só isso, irmãos. O texto não está falando apenas do valor. Não é isso que o texto quer falar conosco essa manhã, do valor da oferta de cada um. Sei que muitos aqui, já quando trata desse texto, a sua mente já se abre, Meu, lá vem aquele sermão daquele pastor que vai dizer que se eu não der tudo, eu vou ser morto e estou em pecado, como Ananias e Safira. Muitas vezes de forma automática, Mas aqui, graças a Deus, não está o pregador da teologia da prosperidade na frente de vocês, irmãos. Então aqui o texto vai falar muito mais, irmãos, do que sobre valores, vai falar sobre intenção de coração. É isso que o texto quer falar conosco essa manhã.
Não é sobre volume, não é sobre o dinheiro, mas a diferença, irmãos, muito clara que o texto quer nos mostrar é sobre o coração, sobre a intencionalidade de cada um na oferta, naquele momento de formação da igreja. Nós vamos ver, irmão, que em nenhum momento ninguém era obrigado a vender suas propriedades. E quando vendidas suas propriedades, ninguém era obrigado a dar tudo. É isso que Pedro quer dizer no verso de número 4. Ele diz assim: não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Aqui Pedro está dizendo, ninguém era obrigado a vender as propriedades. E quando vendida, ninguém era obrigado a dar tudo. Poderia muito bem Ananias e Safira chegar para Pedro e dizer: Pedro, vendi por 1.000, quero ofertar aqui para a obra da igreja R$100, R$200. É o que Pedro está dizendo: você venderia sua propriedade, o dinheiro estaria sob sua condição. E ele vai dizer, a pergunta é: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Por que você decidiu mentir ao Espírito Santo? Mentir à igreja? Então o que faz, irmãos, a diferença ser a oferta de Barnabé para Ananias e Safira é o pecado da mentira, não é o valor da oferta. Foi o desejo, irmãos, de um casal de mostrar uma certa espiritualidade que eles não possuíam, uma piedade que eles não possuíam, tentar por meio das suas ofertas ganhar um certo prestígio no meio de uma comunidade que ajuntava muitas pessoas naquele momento. Queriam mostrar um coração generoso, mas não como fruto de um conhecimento de Deus. Um coração generoso não como fruto de ter sido encontrado pelo Evangelho do Senhor. Diziam ter uma certa liberalidade nas suas ofertas quando não tinham. Eles disseram: aqui está tudo que eu tenho, mas na verdade não era tudo que eles tinham. Quem sabe, irmãos, eles queriam deixar o seu nome marcado na história da igreja, assim como o nome de Barnabé foi marcado na história da igreja. Quem sabe eles tinham em mente: vamos fazer com que nós sejamos lembrados por essa oferta, e que toda a história agora da igreja irão lembrar que o casal ofertou todo o dinheiro de um terreno que eles venderam, quando na verdade eles não fizeram dessa forma. Quero repetir, irmãos, não é a questão do valor, porque o próprio Pedro aborda isso no texto, mas é a mentira. É pensar demasiadamente mais do que realmente são. E Pedro vai deixar muito claro que essa ação, irmãos, foi fruto de ter eles deixado com que o coração deles fosse guiado por Satanás. Nós vamos ver que a mentira, irmãos, é uma obra de Satanás. E Pedro deixa claro por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que então você fosse agir com mentira. Nós vamos ver que Pedro não se dirige a Satanás dizendo assim: Satanás, por que você foi influenciar esse homem? Por que, Satanás, você foi agir na vida desse homem? É a missão de Satanás. Mas Pedro vai ao homem e diz: por que você permitiu? Você poderia não permitir. Você poderia não permitir que você chegasse ao ponto de mentir para o Espírito Santo se você tivesse tratado a ganância no seu coração. Se você estivesse despido diante de Deus. Se você, quem sabe, orasse a oração do Pai Nosso, onde Jesus diz: não nos deixe cair em tentação. O que Pedro quer dizer é: você tinha ferramentas para que Satanás não guiasse você ao momento final, que era a mentira. Mostrando que nós devemos estar diante de Deus, cuidando do nosso coração, para que não chegamos ao ponto de mentir
que esse foi a conclusão já final daquilo que estava no coração de Ananias e Safira. A mentira, então, irmãos, foi a conclusão da ganância, da falsa espiritualidade, do pensar mais sobre si do que realmente são, da sutileza do pecado do coração que muitas vezes nós deixamos desapercebidos ou não achamos que devemos paralisá-los, essa sutileza, mas que tudo isso muitas vezes está dando crédito para que Satanás nos guie. Está dando crédito para que Satanás guie nosso coração à mentira. E nós vamos ver, irmãos, que também a sua esposa, quando foi ao templo e ela então questionada, foi este mesmo valor que vocês venderam esse terreno? Veja que Pedro pergunta, cadê a outra parte? Me dê outra parte. Vocês estão escondendo outra parte? Pedro não pergunta isso, irmãos. Essa não era a preocupação de Pedro, não era o valor. Pedro pergunta para ela assim, foi esse o valor? Foi esse o valor que vocês venderam esse terreno realmente? E ela diz, foi. E Pedro então, de novo, por que vocês entraram em acordo? Foi um plano familiar de tentar o Senhor. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E o mesmo fim de Ananias foi para Safira. Pedro sabia, irmãos, cheio do Espírito Santo, que um dos maiores perigos para a igreja era a hipocrisia e a ganância. É pensar demasiadamente mais sobre quem realmente são. Pedro sabia desse perigo para a igreja e um momento de avivamento, de presença real do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. Quando diz que eles tentaram mentir e tentaram o Espírito Santo, é porque eles estavam tentando mentir à igreja. Ali havia a presença do Espírito Santo. E Pedro, então, já na nascente da igreja, mostra e traz isso, para que isso não viesse mais a acontecer. Um coração ganancioso não viesse a crescer numa obra tão santa que era o nascimento da igreja do Senhor. Então a questão aqui, irmãos, e nós vamos ver que no verso de número 5 diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E se nós olharmos também no verso de número 10, diz assim: no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e levando a sepultar ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Veja, irmão, que nos dois momentos houve um resultado na igreja: temor. E não só temor, os dois relatos dizem grande temor. Grande temor houve na igreja, porque com certeza havia muitos outros com o mesmo coração de Ananias e Safira. Com certeza muitos temeram a Deus porque pensavam iguais a Ananias e Safira. Mas Deus então aprova ao Senhor fazer sobre aquele casal para que muitos outros que pensassem igual mudassem imediatamente a sua forma de pensar. E é assim, irmãos, que muitas vezes Deus usa. Deus faz dessa forma.
Deus usa situações para trazer temor na igreja. Situações desagradáveis. Veja que o tom de Pedro aqui é de tristeza, irmãos. Não há alegria nesse acontecimento. Pedro várias vezes diz: por que vocês foram fazer isso? Por que vocês foram entrar em acordo para fazer isso contra o Espírito Santo? Não há alegria no coração do pastor neste momento, irmãos. Não há alegria, irmãos, numa situação como essa. Esse era do tom, irmãos, que Pedro tem. Isso é triste, irmãos. Mas também outro tom que ele traz, irmãos, é que isso acontece para que outros não venham a morrer da mesma forma. Há um ditado, irmãos, que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E o próprio texto, irmãos, as próprias escrituras vai ter relatos aonde o próprio apóstolo o autor de Hebreus vai trazer esse alerta quando ele diz: olhem o erro dos pais de vocês no deserto, para que vocês não façam da mesma forma, para que não aconteçam as mesmas coisas que aconteceram com eles. Hebreus 3, no verso 7, diz assim: por isso, como diz o Espírito do Senhor, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde o pai de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mais uma vez, como diz o Senhor, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Veja, em Hebreus ele está dizendo: olhem como eles fizeram. Eles endureceram o coração. Eles tentaram o Senhor, provaram 40 anos da bondade de Deus no deserto, mas mesmo assim endureceram o coração. O autor vai dizer: não tenham esse coração, tenham cuidado disso. Um coração mau, um coração descrente. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam. E Ele vai nos dar um caminho. Pelo contrário, animem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Quer dizer, o que? Vocês que estão ouvindo o relato daquele povo, hoje, animem-se uns aos outros. Não permitam-se cair nesse engano, porque eles não provaram do descanso eterno. E se vocês endurecerem o coração, vocês também não provarão. Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 6 ao 10, ele diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha o povo no deserto, olha os pais de vocês. Murmuravam, eram idólatras, colocaram o Senhor à prova. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Então nós devemos olhar, irmãos, como não ser também. Como não fazer. Esse é o princípio de sermos cristãos sábios. Não ser idólatra, não sermos imorais, não colocar o Senhor à prova. Porque toda a vida, irmão, como o pastor Augusto ele fala muito para namorados, né? Quando está pregando para namorados,
A pergunta não é como nós andamos em santidade. A pergunta sempre é, até onde eu posso ir? É bem assim, né? Até onde eu posso tentar o Senhor que eu não seja fulminado na hora? É mais ou menos isso, não é? A gente sempre pensa, irmãos, dessa forma. Até onde eu posso ir com a mentira? Que se não, eu não... Bom, Ananias mentiu, não foi fulminado. Eu dei uma mentira, mas não fui. Então talvez não seja tão mal assim também, né? Como diz a Bíblia, né? Isso que é, irmão? Tentar o Senhor. Em vez de nós inclinarmos todo o nosso ser a pensar como nos santificarmos, como termos um coração puro na presença de Deus, nós questionamos até onde eu posso ir com o mal que eu não seja fulminado. Até onde eu posso ir fazendo as mesmas coisas que eu não morra. Em vez de inclinarmos todo o nosso ser a dizer como eu vivo para a sua glória, como eu entrego toda a minha vida, Senhor. Isso é fruto, irmãos, desse zelo, desse juízo sendo aplicado neste momento, para alertar aquele povo, nos alertar essa manhã, de que esse grupo de gente foi ajuntada por um Deus que é inteiro. Um Deus que deu o melhor de si, que deu o seu único filho, que deu tudo de si para formar esse povo, para juntar esse povo. Um Deus que não se deu em partes, então Ele quer um povo inteiro para si. Um Deus que é santo, totalmente santo, e diz: sejam santos, porque eu sou santo. Um Deus que não é santo de aparência. Um Deus que não quer, então, um povo santo de aparência. Tito, capítulo 2, no verso de número 14, diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Ele não quer nos dividir com a ganância. Ele não quer nos dividir com uma falsa espiritualidade. Ele não quer dividir o nosso coração com outras coisas. Um texto parece duro, irmãos. Esse texto é realmente duro. Mas também vemos um Deus que nos quer por inteiro. Um Deus que nos comprou naquela cruz para nos ter por inteiro. Que tem a nossa vida nas suas mãos. Há um tom aqui, irmãos, de urgência de Pedro para a igreja. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Por que você decidiu fazer algo dessa forma? Por que vocês entraram em acordo contra o Espírito Santo? Por que escolher o caminho mau? Por que escolher a falsa espiritualidade? Que Pedro está dizendo, irmão, não é melhor? Não seria melhor nós buscarmos e sermos sinceros diante de Deus? Não seria melhor nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, realmente eu não consigo lutar contra este pecado, do que montarmos uma capa de falsa espiritualidade? Não seria melhor nós vendermos por 1.000 e dizer: ó, está aqui, eu tenho 100 reais, mas o que eu tenho é 100 reais? Não seria melhor, irmão, dedicarmos a nossa vida, os nossos esforços à verdade em vez da mentira? O que tem de errado, irmãos? O que tem de errado com a verdade? Pedro está trazendo esse tom. O dinheiro estava nas suas mãos. Ninguém exigiu de você isso. Ninguém exigiu de você isso. O que foi exigido é que seja inteiro de coração.
Seja sincero diante de Deus. Essa palavra, irmãos, parece uma palavra que parece que ninguém vai se converter com ela. Mas se nós olharmos a sequência do texto, irmãos, se nós vimos do 32 até o 35, do verso 4, como a igreja estava, e nós olharmos agora do 5, do 12 ao 16, é como a igreja continuou após esse acontecimento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e todos costumavam se reunir, de comum acordo no pórtico de Salomão. As reuniões continuaram. Houve grande temor. E as reuniões continuaram. De comum acordo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Aqui fala das autoridades. As autoridades não queriam se juntar a eles. Mas o povo tinha grande admiração por eles. E olha o verso 14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Aumentava o número de crentes. A pregação do Evangelho de que Deus castiga o pecado, de que Deus não ama o pecado, ela continua convertendo. Do Deus zeloso com a sua igreja. Essa pregação não para o crescimento da igreja. Muitas vezes usada de disciplina eclesiástica, onde irmãos não se arrependem do pecado, Mateus 18 é aplicado, vai 1, 2, 3 irmãos daquela pessoa, não há arrependimento. Então é levado à igreja e assim então a pessoa é tirada da comunhão por não haver arrependimento. Isso é um episódio que acontece no meio da igreja, que demonstra o zelo e a santidade de Deus. Isso não para o crescimento da igreja. Isso é avanço para a igreja. Isso é avanço de Deus. Então essa mensagem, ela não nos leva a sairmos, mas a avançarmos em direção ao Senhor. Esse temor que se levanta no nosso coração ao vermos o que acontece com esse casal e nos traz de alerta, e muitas vezes muitos de nós aqui pensavam igual esse casal, mas que somos alertados essa manhã, pela graça de Deus, nos faz correr ao Senhor, nos faz nos rendermos a Deus e confessarmos: Senhor, eu penso mais do que realmente sou. É confessarmos, Senhor, entre a realidade de que Tu és e a realidade que eu sou e devo ser. Há um abismo que eu não consigo tirar ele. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um mediador, de alguém que seja perfeito e que nesse abismo ele intervenha. Eu sou como Ananias, Senhor. E o pior, Senhor, eu não consigo mudar por mim mesmo. Eu necessito de um Salvador perfeito. E é aí que se entra, irmãos, que só há um lugar. Quando a ganância vem ao nosso coração, nós olhamos a Cristo, que durante toda essa terra, sendo quem Ele era, sendo o próprio Deus, se despiu da sua glória. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, e pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido na figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Só há um lugar para tratarmos esses pecados do nosso coração, e é na graça de Deus. E é olhando a Cristo. Quando queremos reter as coisas como meio de proteção, nós olhamos a Cristo. Olhamos a Ele dizendo: Filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele não reteve nada.
Ele foi totalmente dependente de Deus para que nós hoje nele pudéssemos viver e experimentar como é viver dependendo de Deus. É somente no Evangelho, é somente lembrando e olhando que em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, que nós podemos lidar com esses pecados mais escuros do nosso coração. Os pecados mais profundos do nosso coração, para que eles não venham dar vazão à obra de Satanás. E no Evangelho, Deus nos acolhe com estes pecados, quando confessados, quando reconhecidos, quando dito, Senhor, salva-me disso. Ele é fiel para tratar nesse ambiente de graça. É nesse ambiente de que nós somos aceitos por causa da vida de Cristo e por causa da sua morte. É somente neste lugar que nós encontramos motivação para lidar com essas verdades do nosso coração, com esses pecados. É somente em Cristo, irmãos. E nada mais propício, então, num dia como hoje, despir o nosso coração diante de Deus, reconhecer nossa dependência da sua graça, parar de planejar andar no limite da onde eu posso atentar o Senhor, sair deste lugar e dizer, Senhor, eu quero me entregar, Senhor. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver dessa forma. Eu preciso de um Salvador. E você que já é crente, um dia propício, a ceia do Senhor, para nós nos alimentarmos dessa graça. Para nós nos alimentarmos e recebermos dessa força para lutarmos contra o pecado. Nós viemos conversando na quarta-feira passada, na terça-feira passada, no nosso encontro de discipulado, nós estamos trabalhando o texto de Romanos capítulo 8, ela fala sobre a mortificação do pecado, e o apóstolo Paulo nos apresenta essa batalha, aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e essa batalha interna na vida de um crente, mas que no final ele diz, o amor de Deus me libertará disso. E nós muitas vezes falamos, irmãos, hoje se nós vemos alguém chorando, em clamor, sem ter cometido pecado, mas porque o pecado atenta o seu coração e ele está lá diante de Deus, nós vamos achar que aquele irmão não aconteceu uma coisa de errada na vida dele. Quando é algo comum na vida do crente. Nós vamos chegar aquele irmão e dizer, meu Deus, deve ter acontecido uma coisa muito errada na vida daquele irmão. Claro, irmãos. Ele está no mundo, e esse mundo é mau. E as tentações estão ao redor. E o apóstolo Paulo diz que era uma batalha contra o pecado na sua alma. E isso num crente normal. Nada mais, irmãos, sábio. Jesus disse, livra-nos da tentação. Ele disse, vocês devem orar isso. Não foi um homem que inventou essa oração. Foi o próprio Cristo que disse, vocês devem orar antes. Para que vocês não caiam em tentação. Para que vocês não dê vazão. Cheguem a um ponto final onde é a mentira. Toda esta manhã, irmão, nós precisamos nos alimentar de Cristo. Sabermos, celebrarmos também, confessar os nossos pecados, como assim fizemos. E lembrarmos que só nele, no sangue dele, no pão dele, que nós temos forças. Que nós encontramos a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quero convidá-los a ficar de pé neste momento.